A decisão da Meta de Mark Zuckerberg de acabar com a checagem de fatos e copiar o modelo usado pelo X gera reações. A medida vai começar pelos Estados Unidos, mas pode ser adotada em outros países, como o Brasil. E quem analisa esse caso, nós convidamos o especialista, advogado, especialista em crimes cibernéticos, Luiz Augusto Durso. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer falar com você e toda a audiência do Jovem Pan. Bom, doutor, no ano passado a gente conversou muito aqui na Jovem Pan falando sobre o atrito do X com o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é uma decisão que, de uma forma inicial, né, o que tudo indica, é uma decisão que vai se limitar aos Estados Unidos, mas pode ser ampliada. De que forma isso pode atingir o Brasil se efetivamente isso for adotado aqui? Tiago, é bem provável que esse teste em território americano se expanda em breve. Esse modelo tem sido utilizado por Elon Musk, que é uma figura que normalmente contesta qualquer tipo de outra forma de checagem, e o Mark Zuckerberg agora aderiu. A meu ver, aderiu por razões também políticas, né? Na manifestação dele, ele deixa muito claro que ele vai se aliar ali a Donald Trump, que vai ser quase um guardião de Elon Musk e Mark Zuckerberg. E o Mark Zuckerberg, né, pela Meta, antiga Facebook, não tem um passado muito bom com relação a combate de fake news, etc., porque nós tivemos um dos maiores escândalos da história relacionado a dados, fake news, que é o caso Cambridge Analytica. Fez o Facebook perder 16 bilhões de dólares de valor de mercado à época, por causa de acesso a dados pessoais e envio de fake news na eleição de 16, Trump versus Hillary. Então, é uma ferramenta que tem dificuldade em lidar com fake news e etc., e o mundo inteiro se fechando, o mundo inteiro criando novas leis nesse sentido, novas cobranças, e diante dessa hipótese, Mark Zuckerberg seguiu o exemplo de Elon Musk, que se aliou durante a campanha Trump e recebe todos os bônus agora com a eleição de Donald Trump, que vai, sem dúvida nenhuma, tentar de alguma forma usar a sua influência internacional para blindar essas plataformas. Vou trazer, claro, os nossos comentaristas para essa conversa. O Nelson Kobayashi faz a próxima questão. Koba. Doutor Luiz Augusto Durso, um prazer te receber aqui no Jornal Jovem Pan. Doutor Luiz Augusto, a minha pergunta é como é na prática uma plataforma se utilizando de um método de checagem nos Estados Unidos e de outro aqui no Brasil? Porque se a plataforma é globalizada, em que os usuários de países distintos estão se relacionando, ali se comunicando, você acredita que haja essa possibilidade de, em um território, um método de checagem, em outro diferente? Como que isso ficaria na prática? Doutor Nelson, prazer encontrá-lo, feliz ano novo. Olha, eu vejo como um retrocesso que está acontecendo, até porque o Mark Zuckerberg poderia tentar utilizar um método misto, né? Deixar com que se tenha a famosa nota da comunidade, que é o que hoje é usado pelo X, que significa o seguinte: os usuários comentam sobre aquela publicação que entendem ser falsa, enganosa, fora de contexto, e esse comentário, quando aprovado ali por uma grande quantidade de usuários, ela entra, anexa à publicação e seria uma nota, então uma publicação da comunidade contestando a publicação original do usuário. Quando há plataformas de checagem, você pensa uma análise profissional de órgãos plurais, que são compostos por jornalistas que têm todas as previsões de responsabilidade, ética e etc. previstos na própria atividade profissional. Então, me parece que seria mais vantajoso e também mais saudável a plataforma usar um método misto. Só que Mark Zuckerberg veio com todo um contexto dizendo que ele mesmo, pelos seus algoritmos, estava censurando os seus usuários, então agora é liberdade absoluta, etc. Não me parece um caminho importante e promissor. Pode ser um caminho que, na hipótese ou no pretexto da liberdade de expressão, nós tenhamos uma internet menos saudável, mais tóxica, ou conflitos majorados, porque Mark Zuckerberg toma a decisão e no Brasil rapidamente vai ter uma oposição nesse sentido. Lá na Austrália, a mesma coisa, na União Europeia, a mesma coisa. Então, respondendo a sua pergunta, é difícil dizer na prática como vai ficar, porque
nos Estados Unidos usarão a nota da comunidade. No resto do mundo, plataformas de checagem. Mark Zuckerberg disse que vai parar de usar a plataforma de checagem nos Estados Unidos porque todas elas, de alguma forma, trazem a falta de imparcialidade e um tipo de opinião ali, política, etc. Aí eu fico pensando se não existe nenhuma plataforma nos Estados Unidos que traga uma opinião isenta. Mas é a decisão de Mark Zuckerberg. Dora Kramer. Boa noite, doutor Durso. Vamos nessa questão da legislação, que essa é uma questão que eu fico... Hoje eu vi, parecia que o mundo tinha acabado, né? Então, todo mundo muito emocionado com essa coisa do Zuckerberg, agora acabou, e o Trump... Agora, os países, pelo menos países que têm legislação, podem reagir a isso, não é uma coisa de execução fácil. Ele faz o que ele quiser com a empresa dele, muda, enfim, mas tem as leis de cada país e ele vai ter que se ver com isso, não é? Ou não? Perfeito. Boa noite, querida Dora. Na verdade, o Mark Zuckerberg só antecipou um problema que era previsível. Na União Europeia, Mark Zuckerberg e Elon Musk têm problemas gravíssimos porque as leis de dados, as leis de fake news são muito duras e rigorosas. Geram responsabilidade, geram gastos, geram infinitos problemas para a plataforma. No Brasil, nós estávamos nesse sentido, inclusive o Supremo julgando o artigo 19 do Marco Civil da Internet, podendo gerar indenizações. O mundo inteiro tentando, de alguma forma, colocar limites, até porque o que Mark Zuckerberg fala é uma bobagem tremenda. Precisamos da absoluta liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão absoluta. Até a liberdade de expressão tem limites que estão esses nas próprias legislações. E aí, Dora, como que funciona normalmente as leis espalhadas pelo mundo? Se a plataforma ali funciona naquele país, ela segue a lei daquele país, e não é uma lei geral internacional. Mesmo sendo uma decisão unilateral da plataforma, que inclusive Mark Zuckerberg fala, a gente vai deixar o termo de uso mais simplificado. Eu já acho que é pouco específico. Imagina agora como vai ser subjetivo. Isso para mim também é uma outra questão que eu acho péssimo. Mas, me atendo à sua pergunta, ele vai sim ter que respeitar as leis de cada país. A questão é que agora, por isso que eu acredito que seja uma decisão muito mais política do que técnica ou em defesa da liberdade de expressão, eles terão um padrinho político muito expressivo, que é Donald Trump, que talvez compre essa briga e pressione até com sanções de relações internacionais para fazer com que os países recuem, porque quando o Elon Musk testou o Supremo, ele perdeu, voltou atrás. Mas e se o Elon Musk tivesse testado o Supremo com um padrinho como Donald Trump? Aí eu não sei como a história ficaria. E é isso que talvez nós vejamos daqui para frente. Doutor, e só para ficar claro, dentro disso que a Dora perguntou para o senhor, eventualmente, se o Supremo entender realmente que as plataformas são responsáveis pelo conteúdo, e se essa decisão do Facebook for aplicada efetivamente aqui no Brasil, o Supremo pode tomar qual decisão, até mesmo o Judiciário no geral, aqui no Brasil? Ou seja, aí essa decisão não poderá ser aplicada, aí teremos talvez mais um atrito como nós tivemos no Supremo e dessa vez com a Meta? Tiago, tanto o Supremo como o Congresso Nacional vêm num caminhar de cobrar das plataformas, pelo menos que eles justifiquem e comprovem que combatam os ilícitos que ali são hospedados. Quando o Mark Zuckerberg faz esse anúncio, sem dúvida nenhuma, isso vai gerar imediatamente litígio nessa cobrança que nós sempre tivemos das plataformas a dizer o que você faz para combater atos ilícitos na sua rede social. Com relação ao artigo 19, na verdade, pouco importa se existe plataforma de checagem ou nota da comunidade por trás, porque a indenização será em razão de um descumprimento de uma denúncia ali, né, de um conteúdo que foi denunciado e a plataforma nada fez. Ela não precisaria ter base de uma decisão de uma plataforma de checagem ou não para responder uma demanda judicial, no caso do artigo 19 ser inconstitucional. Já existiria, com a denúncia, o dever de indenizar, que o juiz vai analisar. Então, na prática, essa mudança com relação ao artigo 19, se o Supremo assim votar, não afeta o que Mark Zuckerberg prometeu. Na prática, né, na questão da experiência do usuário,
Afeta muito. Sabe por quê, Thiago? Para aqueles que estão comemorando, acreditando que isso é mais um reconhecimento da liberdade, verificará que, na verdade, as fake news nas redes sociais, para quem acompanhou o caso da Cambridge Analytica, vê que isso afeta diretamente a democracia, porque a população, pelos usuários leigos, são usados como massa de manobra porque votam acreditando em algo que, na verdade, é uma grande farsa, é uma grande mentira. Por isso que o combate à fake news, mesmo muito difícil e complexo, deve existir sempre. E as plataformas estão, a pretexto da liberdade de expressão, comprando essa briga porque custa muito caro para eles tentar, de alguma forma, diminuir os ilícitos nas suas plataformas. E para fechar, assim pessoalmente, o senhor acredita que há digitais de Elon Musk nessa decisão da Meta também? O Mark Zuckerberg citou, eles sempre foram concorrentes, nunca foram muito próximos, mas Mark Zuckerberg fala de Elon Musk nesse vídeo que ele publica hoje com as mudanças, e me parece que por trás já houve sim uma mobilização de união, porque eles perceberam o seguinte: nessa situação de competitividade e que não existia essa aliança, ambas as plataformas teriam que enfrentar as mais variadas leis pelo mundo, pelos países, e que isso geraria mais responsabilidade, diminuição de lucro, equipe, até, quem sabe, punições graves. Se eles se unem com o grande padrinho chamado Donald Trump, eles são mais fortes, porque eles vão ter quase o monopólio das Big Techs e já baniram o TikTok nos Estados Unidos, na adesão do Congresso, ou seja, as grandes redes sociais hoje estão unidas com Donald Trump, e o Trump vai sim, como prometeu, comprar essa briga pelas plataformas. Então, é uma forma assim de usar a geopolítica mundial a favor das plataformas para tentar inibir o avanço dessas leis que estão vindo sempre nesses países que de alguma forma não são os titulares das Big Techs. Por que se fala que o Brasil é muito parecido com os países da União Europeia? Porque a gente fornece os dados, nós não somos os donos de plataformas, nós simplesmente somos usuários, assim como a Austrália. E por isso as leis são parecidas, diferente do Vale do Silício ou da Ásia. Dr. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em crimes cibernéticos, obrigado mais uma vez pela análise aqui na Jovem Pan. Até a próxima, doutor, um abraço. Muito obrigado, boa noite a vocês e a toda a audiência da Jovem Pan.